Bom dia, Espírito Santo de Deus. Mais uma vez entramos no teu lar para declarar a cura e a bênção na sua vida. O seu milagre é o meu milagre, a sua cura é a minha cura. E eu quero ler aqui, para nós fazer aquela oração forte. Quantas pessoas que têm feito essa oração comigo e tem recebido a bênção através do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler lá em Lucas, no capítulo 9, no versículo 59, que diz assim: E disse, o outro disse, siga-me. E ele, porém, respondeu, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar o meu pai. Olha, nós estamos vendo que aqui aquele homem queria seguir o Senhor Jesus. Às vezes nós temos um chamado para o seguir, para estar perto do Mestre. Mas Jesus chamou aquele homem e disse para ele, segue-me. E ele disse assim, deixa que primeiro vá à minha casa, para que eu possa sepultar o meu pai. O que eu quero que você entenda, que aquele homem, ele não estava morto, fisicamente, mas espiritualmente, ele estava morto. O que simboliza isso? Muitas pessoas hoje, eles têm vontade de servir a Deus, mas muitas das vezes falam, não, quando eu formar, terminar minha faculdade, terminar aqui o meu ensino, terminar o meu curso, aí eu vou seguir o Senhor Jesus. Mas aqui, a gente vê que lá em Mateus 6,33, o Senhor Jesus, primeiramente ele diz assim, busca primeiro o meu reino e a minha justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Então, nesta manhã eu quero que você vá entender que para você buscar primeiro o reino de Deus, você vai ser abençoado, você vai ser próspero, porque você colocou ele em primeiro lugar. Você vai concluir os seus estudos, você vai concluir o seu trabalho. Olha, quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, você sai da situação que você se encontra. Então, muitas pessoas deixam para querer servir ele quando já é de idade, quando eu terminar, quando eu fazer isso, quando eu casar. Não, você está perdendo o tempo. É uma mentira do diabo. Você tem que servir ele, honrar ele na sua mocidade, honrar ele na sua vida, que você vai triunfar perante a misericórdia de Deus. Quando você coloca ele em primeiro lugar na sua vida, você vai alcançar a bênção de Deus. Então, aquele homem queria, primeiramente, passar o resto da vida com seu pai, para fazer um sepultamento digno. Mas aqui nós vemos que o Senhor Jesus, ele disse, olha, deixa que os mortos enterrem os mortos. Então, aquele homem, fisicamente, ele era um homem morto. Eu quero o outro versículo 60. Jesus disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Vocês, porém, prolonga o reino de Deus. Então, proclama o reino de Deus. Olha aí. Então, o reino de Deus é um reino que nós temos que esforçar por ele.
Ele é um reino tomado à força. Você tem que lutar pelo reino de Deus. Olha o que Jesus disse. Olha quantas pessoas que estão me ouvindo, que eram perdidas, que o remédio, as drogas e as vacinas, todo o medicamento falhou e Deus ressuscitou aquela pessoa. Aonde a medicina não alcança, a mão de Deus alcança. Então o que eu quero que você vá entender, que hoje, quando você proclama o reino de Deus, anuncia o evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, você faz alcançar, você triunfa. Porque, olha, o Senhor Jesus, Ele cuida dos seus obreiros, Ele cuida das pessoas que o ajudam o reino de Deus. Olha o que Ele disse, olha, deixa que os mortos enterram os mortos. Quantas pessoas dentro da igreja, ele quer servir ao Senhor Jesus, mas ele quer estar com um pé na igreja e outro no mundo. Então, olha, observa que quando você entrega a tua alma, o teu espírito, o teu coração, você verá a grandeza de Deus. Às vezes as pessoas falam, olha, é pecado prostituir, é pecado roubar, é pecado usar droga, é pecado ter vício, é pecado tanta coisa. Mas você sabe qual que é o pecado maior? É você ser incrédulo, você ser idólatra. Você sabe por quê? Porque você, quando você tem todos esses pecados e você crê na palavra, você crê na autoridade do Senhor Jesus, Ele muda a sua vida. Então uma pessoa que é ateu ou à toa, que não acredita, esse é o maior pecado, esse é o maior momento que a pessoa, porque a pessoa que tem vício, ele necessita que Deus precisa dele. Então, agora quando você crê, você verá a glória de Deus. Ele disse isso para Marta e Maria. Tu crê? E ela diz assim, eu creio que ele irá ressuscitar na ressurreição e a vida. Ele diz, não, ele apenas dorme e eu vou despertá-la do sono. Hoje nós temos que ter um crédito com o Senhor Jesus. Hoje nós temos que aproximar dele. Hoje nós temos que colocar ele em primeiro lugar. Você vai ver o sucesso no seu serviço. Você vai ver o sucesso na sua faculdade. Você vai ver que a sua vida vai ser mudada quando você coloca ele em primeiro lugar. Então, agora eu quero outro versículo, o 61. Ainda outro disse, vou seguir-te, e o Senhor, mas deixa-me primeiro voltar, despedir da minha família. Olha, eu quero te falar uma coisa. Enquanto você não coloca o Senhor Jesus em primeiro lugar na sua vida, você não vai ser abençoado. Você não vai ter um sucesso absoluto. A Bíblia diz que aquele que coloca obstáculo. Às vezes a gente convida você para ouvir a palavra de Deus, você coloca obstáculo. Primeiro eu tenho que fazer isso, fazer aquilo. Você sabia que aquela é a última oportunidade. E nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais. Nós já conquistamos muita coisa aqui nessa terra. Agora nós precisamos também ver o outro lado da vida. É o que Jesus disse a ele. Olha, deixa que os mortos enterram os mortos. E ele diz, primeiro eu vou à casa do meu pai despedi-lo. Não. Aquele que lança a mão no arado e não olha para trás, ele é apto para o reino de Deus.
É o que eu quero te dizer aqui, que você tem que vir como você está. Você não vai dar conta de sair da situação que você se encontra, do jeito que você está. E a porta do seu coração, ela é trancada por dentro. Só você pode abrir a porta do seu coração. Abre a porta do seu coração nesta manhã. Você sabe por quê? Eu tenho a certeza que Jesus é comigo. Eu tenho a certeza que o Espírito Santo de Deus, ele é comigo, porque eu sou com ele. Então, se eu tenho a certeza que ele é comigo, é porque eu sou com ele. E isso tem me feito vencer muitas barreiras. E hoje eu quero que você vai vencer comigo. Hoje eu quero que você vai ser curado comigo nesta manhã. Porque eu creio na palavra. Ele vai te curar, não é por causa de mim, é por causa da sua palavra. É porque eu estou honrando ele. Então, quando ele diz que conhecereis, João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É o que você precisa. E hoje, nós precisamos entender que o Senhor Jesus, ele veio para te dar vitória. Eu quero o último versículo, que é o 62. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Olha, você colocou a mão no arado. Naquela época não havia trator. Então, eram pessoas, 2 bois puxando um arado e um na frente. E o outro colocava a mão no arado. O que simboliza? Que eles tinham que fazer aquele risco na terra, bem certinho. Então, o Senhor Jesus, ele ilustrou essa passagem, que é semelhante àquele o semeador. É semelhante àquela casa que foi edificada sobre a rocha. Observa que, se eu olhar para trás, eu ainda sou preso no meu passado. Eu sou preso em alguma coisa na terra. Assim, muitos querem servir o Senhor, mas estão olhando para trás. A Bíblia diz que o Espírito de Deus que habita em nós, ele tem ciúme. O Senhor quer você 100% para ele. Então, quando eu lanço a mão no arado, eu só posso olhar para o Senhor. E o que vai acontecer? Ali o arado vai misturar aquela terra. E aquela terra, ela vai entrar uma na outra e vai ficar adequado para a semente. Assim também é a palavra de Deus, é a semente do Evangelho. Então, aquele que lança a mão no arado, ele não pode olhar para trás, olhar para as coisas desse mundo. Como que você vai ter as revelações, a orientação do Espírito Santo de Deus? E você fazendo isso, não, eu coloco Jesus em primeiro lugar. Não existe na terra um patrão melhor do que Jesus. Não existe um pai, não existe uma mãe melhor do que o Senhor Jesus. Ainda que a sua mãe te abandonasse, ele continua cuidando de você. Ele continua zelando da sua vida. E é o que eu quero te dizer aqui. Você lançou a mão no arado. Olha para ele, que ele vai tirar você da situação que se encontra. E eu estou aqui vendo pelos olhos da fé que muitas pessoas que acreditam nesse Evangelho, e eu quero te falar, você que está do outro lado, é com você mesmo que eu estou falando. Deus vai te libertar dessa situação financeira que você se encontra.
Deus vai te libertar dessa doença incurável. Mas você olhou para Ele. Não olha pela direita e nem pela esquerda, e nem para trás, porque para trás vem o exército de Faraó. E Deus manda Israel atravessar, marcha, porque eu sou contigo. Você não tem ninguém por você, a não ser o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é o que eu quero que você vá entender. Coloca a sua fé, conecta a sua fé com a minha fé. Você ouviu a palavra. É num momento espiritualmente, automaticamente, no momento que você deixa Ele entrar na sua vida, você vai ver que tudo vai dar certo. Até o que era para dar errado vai dar certo. Até aquela porta que estava fechada, ela vai se abrir agora. Até aquela depressão que você tinha, ela vai sumir. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus, ele não tem depressão. Você sabe por quê? Porque a coisa mais difícil, lá em João, no capítulo 8, 51, se eu guardo a sua palavra, eu passo da morte para a vida eterna. E é o que você vai fazer agora comigo. Pode crer, porque Ele mudou a minha vida. Eu sou testemunha dEle, porque Ele me deu a vitória e Ele também vai te dar a vitória aqui. Pega agora seu pedido de oração. Tem muita gente que tem fé nas fotografias, nas peças de roupa. É a sua fé. E eu tenho a convicção e a certeza que nós vamos orar agora e o Senhor vai entrar com a providência na sua vida. Coloque de pé comigo, por favor. E fecha seus olhos que nós vamos entrar na presença dEle agora para determinar a cura e o milagre. Senhor, meu Deus e meu Pai, esse caminho aos olhos do homem parece ser correto, mas os seus olhos são tortuosos. Senhor, essa pessoa que só dá errado para ele agora, mas agora ele crê que o Senhor está na vida dele. Ele ouviu a sua palavra, ele ouviu o seu ensinamento e ele obedeceu. Agora, Senhor, o Senhor entra com a tua providência na vida deste homem, na vida desta mulher, na vida, Senhor, desse filho, dessa filha. Senhor, leva agora, ó Deus, ó Pai, a cura e o milagre na vida, meu Deus, ó Pai, dessas pessoas. Essas pessoas, Senhor, que entenderam a sua palavra, que primeiro é o teu reino, primeiro é a tua justiça e todas as outras coisas o acrescentarão. Senhor, entra agora com a tua misericórdia e com o teu amor e com o teu espírito agora. E eu creio que o Senhor mudou a vida dessas pessoas. E eu apresento essas pessoas agora que colocaram o nome ali no comentário no YouTube. Senhor, visita, meu Deus, ó Pai, o presídio. Visita, meu Deus, a Santa Casa. Visita, meu Deus, ó Pai, as autoridades. E em nome de Jesus, ó Deus, visita, Senhor, aquele que perdeu tudo, mas não perdeu a salvação. Senhor, visita aquele que está caído na sarjeta, aquele que está no vale da sombra da morte. Dá mais uma rica oportunidade para ele e o Senhor o abençoa com toda sorte de bênção no nome de Jesus. E que Deus te abençoa poderosamente no nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoa ricamente no nome de Jesus. Amém.